se os nossos ouvidos estão prontos para ouvir o que Deus tem, e a gente colocar em prática, você vai ser bem-aventurado em tudo que você faz. Amém? As coisas vão começar a acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá para a palavra, meus amados, podem sentar, e a mensagem de hoje, meus amados, é palavra que queima. Amém? Quando Deus fala, a palavra queima no nosso coração, e ela queima, meus amados. E olha só, hoje eu vou aposentar um pouquinho José, né? E Deus está dando a direção aqui. Eu ia vir para falar de José, mas Deus muda, né? O homem faz planos, Deus dirige os passos. Ezequiel capítulo 37, na versão corrigida, Gorete que está lá, põe para mim na corrigida, Gorete, por favor. Então a palavra que queima não vem da boca do homem, vem da boca de, olha o que diz aqui, ó, veio sobre mim a mão do Senhor. Amém? Olha só, amados, não somos nós que nos movemos. Quando a gente se move por conta própria, a responsabilidade é nossa, não é verdade? Aí eu tomei essa decisão, a responsabilidade é nossa. Agora, quando somos movidos pela mão de Deus, a responsabilidade é de Deus, em cuidar, em abençoar. Então, olha só, não somos nós que agimos por conta, nós temos que esperar, aprender a esperar em Deus, o momento certo para tomar a decisão, o momento em que a mão de Deus vem para nos mover. Esse é o segredo da fé, irmãos, o viver por fé é isso. Nós não somos movidos pela mente, pelo pensamento, por aquilo que eu acho, nós somos movidos pela mão de Deus, e muitas vezes a mão de Deus vai nos levar a lugares improváveis, vai nos levar a lugares que nós não queríamos estar. A nossa mão, quem não gostaria de fazer uma viagem para a Europa, não é? Para todos nós, é ou não é verdade? Pastor, quero conhecer Dubai, vou para lá, Deus te abençoe, que você prospere muito e vá, né? Ou qualquer outro lugar, Veneza, Itália, mas às vezes a mão de Deus não vai nos levar para esses lugares, irmãos. A mão de Deus às vezes vai nos levar para lugares que ninguém quer estar. Então, se a gente quer aprender a ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo, nós temos que deixar a mão de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor. Vamos lá? E o Senhor me levou em espírito. Isso aqui é uma característica dos filhos de Deus. O profeta Ezequiel estava sendo privilegiado na época. Por quê? Porque ser levado pelo Espírito era algo raro. Apenas os profetas e os reis poderiam ser dirigidos pelo Espírito. Mas na nova aliança, coloca para mim ali Romanos capítulo 8, versículo 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Na nova aliança o Espírito é derramado sobre toda a carne, né? Então todos nós podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vamos lá? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só a característica de filho. Vamos lá? Mas se alguém não tem o quê? O Espírito de Cristo. Vamos lá? Esse tal não é dele. Continue. Pega lá o versículo. Vamos continuar lendo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, vai lá, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Põe o 14, Gorete, agora vai no 14, vamos ver se minha memória está boa. 14, vamos ler em voz alta? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, vamos em voz alta, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus não são movidos pelo achismo. Os filhos de Deus não são movidos pelo
deu na minha telha, eu vou lá e vou fazer. Não. Os filhos de Deus são movidos pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 4. Não tinha preparado esses versículos, mas vai vindo, eu vou citando aqui. Mateus capítulo 4. Está falando de Jesus. Jesus era quem? Quem é Jesus? Não é nem era, quem ele é? O Filho de Deus. Então, vamos lá, o Filho de Deus, abre parênteses, fecha parênteses, foi conduzido, vamos lá, pelo Espírito para onde? Para Veneza? Para Paris? Para Dubai? Sim ou não? Ao deserto. E às vezes o Espírito Santo vai nos conduzir a lugares improváveis, irmãos. Então olha só, uma boa maneira da gente saber se somos filhos de Deus de verdade é você deixar o Espírito Santo dirigir os seus passos, as suas decisões. Amém? E muitas vezes o Espírito Santo vai nos levar a lugares que ninguém quer estar. Um pregador que ganhou muitas almas, irmãos, Deus deu para ele o ministério de trabalhar com moradores de rua, e ele ganhou muitas almas naquela cidade, e Deus falou para ele: faça aquilo que ninguém quer fazer, e tenha o que todos querem ter. Nem todo mundo quer ir para o deserto, irmãos, nem todo mundo quer encarar o diabo. Jesus não foi passear no deserto. Jesus foi fazer o que no deserto? Vamos lá, continue, prossiga. Para ser o quê? Tentado, quer dizer, provado. Quem que ia provar Jesus? O diabo. Que coisa! Jesus sendo conduzido pelo Espírito para ser provado pelo diabo. E às vezes nós vamos viver situações parecidas, quando deixamos o Espírito Santo dirigir os nossos passos. Mas isso é para a morte? Não, é para preparação, para que Deus possa te usar, para que Deus possa te levantar. Quem está compreendendo isso? Então, voltando lá no Ezequiel, diz ali, veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale. Olha só, o Espírito colocou ele no meio de um vale. No meio de um vale, que estava cheio do quê? De ossos. Repita comigo: vale de ossos. Amém? E me fez andar ao redor deles. Já viu aquela expressão? Nada é tão ruim que não possa piorar. É ou não é verdade? Ele se depara, ele está no meio de um vale, não bastasse, o que Deus fez ele fazer? Rodear o vale, dar a volta no vale, e ele percebe que não era só um vale de ossos. Continue, me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, continua lá, e estavam como igreja, sequíssimos. Quer dizer, a situação estava pior do que ele viu no início. E amados, olha só, Deus não tapa o sol com a peneira, podemos dizer assim. Ele não mostra as coisas na superficialidade. Às vezes a gente a gente sabe que tem um problema, não é verdade? A gente sabe que o problema está ali, só que a gente tem medo de investigar aquilo e descobrir que o problema é ainda pior. Mas nós não podemos ter medo, nós temos que ir na raiz. Se a gente quer tratar o mal, se a gente quer resolver o problema, nós temos que conhecer o problema pela raiz. Então, às vezes as pessoas, elas ficam com medo de investigar. A Bíblia diz que a glória de Deus é esconder as coisas, mas a glória dos reis é tudo investigar. Então tem coisas que precisam ser investigadas, tem coisas que a gente precisa aprofundar.
você se depara com um vale cheio de ossos, você fala, meu Deus, que situação é essa? E tal, já bate aquele calafrio, não é? Um vale de morte. Eu tenho orado esses dias, todos os dias, 7 da manhã e 18 horas, combatendo o espírito da morte, irmãos. Deus colocou no meu coração isso. Todo dia eu apresento um perfume, todo dia eu estou ao vivo no YouTube, no TikTok, o perfume de manhã e de noite, para que a gente possa exalar o bom perfume de Jesus Cristo. Amém? Às vezes a pessoa acaba morrendo de uma maneira precoce. Eu acredito que Deus tem um tempo pré-determinado para cada um. Acredito que esses dias podem ser prolongados, porque a Bíblia fala, quem honra pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz que os dias são prolongados na terra, como também acredito que tem gente que vai antes. Então, às vezes o espírito da morte vem antes, e nós temos que combater isso. Amém? Quem está entendendo? Então aquele lugar cheirava a morte, era um vale de ossos, e Deus faz ele rodear o vale, Deus manda ele investigar, e quando ele investiga, ele percebe que o vale tinha muitos ossos, e estavam como? Sequíssimos. E olha o que Deus vai perguntar para ele, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Em outras palavras, essa situação pode mudar? Essa situação pode ser revertida? Então, às vezes, Deus vai nos colocar diante de situações que, humanamente falando, é impossível, irmãos, é improvável. E às vezes você está diante de uma situação como essa, talvez um diagnóstico, um laudo médico, uma situação crítica, crônica no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, que você olha para a situação e aquilo se transformou num vale de ossos secos. Mas Deus está perguntando, pode ter vida aí? Poderão viver? E às vezes Deus vai nos fazer perguntas que a gente não pode responder automaticamente, irmãos. Nós não podemos ser automáticos, porque a fé não é automática. O Espírito Santo não é automático. Ontem eu estava falando com um jovem, acerca da maneira que Jesus curou 3 cegos. O primeiro cego, Jesus fez com que ele saísse da beira do caminho, e fosse até ele perguntou, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Na hora ele viu. Agora teve um outro cego, que Jesus pega ele pela mão, e arranca da aldeia, tira ele da aldeia, traz para fora, e as pessoas estavam pedindo para Jesus colocar a mão dele, mas Jesus não coloca a mão. O que Jesus faz? Cospe no olho dele. Jesus cuspiu no olho do cego, irmão. Já pensou? Pastor Helder, eu trouxe o irmão aqui pela primeira vez na igreja, está com problema na vista, eu quero que o senhor ore por ele. E Deus dá direção, vai lá e cospe no olho dele. E aí? Se ficar curado, glória a Deus, amém? E na direção acontece, diga glória a Deus. Então Jesus usava coisas loucas, as pessoas trouxeram aquele homem para Jesus colocar a mão, ele tira da aldeia, cospe no olho, e pergunta, você está vendo? Ele fala assim, eu estou vendo os homens, mas vejo como árvores que andam, e depois Jesus impõe as mãos. Olha só, problemas iguais, métodos diferentes, então é a multiforme. E tem um outro cego, que Jesus cospe no chão, faz um lodo, uma pasta, coloca no olho, passa no olho, e fala assim, vai lá e se lava no tanque de Siloé, e quando ele se lava, ele volta enxergando. Então existem respostas, irmãos, milagres que nós vamos experimentar, que se a gente estiver operando no modo automático, a gente não vai ver. A minha oração, por exemplo, não tem que ser automática. Eu subo aqui no altar, eu não posso ser automático, irmãos. Eu vim preparado para falar sobre José, mas Deus mudou a palavra. É a palavra que queima. Então, se eu sou um pregador automático, o meu povo vai viver uma fé automática. E a pessoa que vive uma fé automática, ela não vai romper na vida. Então, olha só, diante de algumas perguntas, Deus está falando, filho do homem. Ele não era nem filho de Deus ainda.
Hoje a pergunta seria diferente. Tem filho de Deus aqui? Tem filha de Deus aqui? Ele ia olhar para você e ia falar assim: filho de Deus, meu filho, minha filha, nós estamos na nova aliança, diga glória a Deus. Mas naquela época não, ele era um profeta, filho do homem. Poderão viver esses ossos? E qual foi a resposta dele, irmãos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ele foi correto na resposta dele. Tem coisas que a gente não sabe, que só Deus sabe, irmãos. Amém? Sabe um erro que eu vejo, às vezes, no meio da igreja? De um modo geral, é a pessoa, é aquela expressão que as pessoas usam: meu amigo, como que você está? Aí a pessoa fala assim: eu estou só pela fé. Já ouviu alguém falar isso? Como que você está? Estou só pela fé. Quando ela fala assim, você já fala: ih, meu Deus, lá vem bomba. É ou não é? Ela está querendo dizer que está devendo para a agiota, que está endividada, que o casamento está arruinado, que ela está doente, que a vida dela está horrível. Estou só pela fé. Ela não está pela fé, irmãos. Olha como que a resposta muitas vezes é automática. Estou pela fé. Não, isso não é fé, irmãos. Me desculpa. A fé verdadeira. A Bíblia diz lá na carta de João: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então uma pessoa que está pela fé, não precisa nem perguntar, você olha para ela e fala assim: esse é da fé. Essa é da fé. Por quê? Porque não existe barreira, não existe obstáculo para quem é dirigido pelo Espírito Santo. Zacarias capítulo 4, versículo 6, na NBV, coloca ali para mim. Olha só como que a palavra vai crescendo. Zacarias 4, 6. Isso aqui é viver pela fé, é ser dirigido pelo Espírito. Então me disse, essa é a mensagem do Senhor a Zorobabel: não é pela força, vamos lá, nem pela violência que vocês vencerão. Vão lá em voz alta, igreja. Será pelo o Espírito da fé. Então uma pessoa que anda no Espírito, que caminha no Espírito, ela vai vencer na vida. Isso é óbvio, porque sobre ela habita o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Será pelo meu Espírito, vamos lá, diz o Senhor dos Exércitos, e olha lá: portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Quando você caminha pela fé, não tem obstáculo, irmão. Não tem obstáculo. Surgiu uma muralha, problema é dessa muralha, ela vai cair. Apareceu na minha frente o Golias, já era, Golias, você perdeu. Quem está entendendo isso? Não tem. Então viver pela fé é isso, irmãos. Agora uma pessoa que diz que está na fé, e ela só fala de problema, é o bico de papagaio, é a hérnia de disco, é a diabetes, pelo amor de Deus, ela abre a boca só para falar de problema. Não, quem vive pela fé não tem obstáculo. Olha a mãe daquele menino, o menino tinha morrido, irmãos. O menino começou a dizer: ai minha cabeça, de repente o menino caiu morto. A mãe deixa ele no quarto do profeta, ele estava morto na cama, e a mãe vai pedir ajuda para o profeta, para que Eliseu orasse por aquele filho, e as pessoas começaram a perguntar para ela no caminho: como que você está? Tudo vai bem? Vai bem contigo? Tudo vai bem? Vai bem com teu marido? Tudo vai bem? Vai bem com teu filho? O filho estava morto. E o que ela dizia? Tudo vai bem. Isso é viver pela fé, irmãos. Eu não estou dizendo que quem vive pela fé não tem problema. Tem problema, todo mundo tem problema, irmãos. Todo mundo tem BO, tem um monte de coisa para resolver. É ou não é verdade? Mas os obstáculos não são nada perante o nosso Deus.
por maior que sejam, não há obstáculo que possa parar Zorobabel. Aleluia. E olha só o que nos leva a vencer, meus amados. Continua. Todos os obstáculos cairão diante dele. Você pode dar glória a Deus? Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: todos os seus obstáculos vão cair diante dos teus olhos. Tem alguém que é da fé aqui? Amém? Tem filho de Deus e filha de Deus aqui? Glória a Deus. Irão cair diante dele. Continua lá. E Zorobabel colocará a pedra principal desse templo, e o povo vai gritar, aleluia. Olha lá, só pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. Então tem coisas que nós vamos viver, irmãos, que nós vamos experimentar nessa terra, que as pessoas vão falar: meu Deus, que loucura é essa? Como que aconteceu isso na sua vida? Só pela graça de Deus. Amém? E você vai rir dos problemas, você vai rir dos obstáculos, e você vai saber que aquele obstáculo, que aquele problema foi a força que te levou aonde Deus queria colocar você. Que na verdade aquilo não era um obstáculo, não era um problema, era uma alavanca para você chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Mas tem que ser pelo Espírito, irmãos. Não é pela carnalidade. Ser carnal não é só a pessoa que está no pecado, na prostituição e essas coisas, é carnalidade. Mas às vezes a carnalidade está aqui, ó. A pessoa é muito natural. Tudo que ela vê é com os olhos naturais. Não é verdade? Ela não consegue olhar com os olhos espirituais. Ela olha o vale de ossos secos e fala: não tem jeito. Poderão viver esses ossos? Só Deus, na minha opinião, eu acho que não. Mas se o Senhor está falando, ela já vai dando opinião. Olha só, os discípulos, irmãos. Jesus estava dando a oportunidade dos discípulos fazerem um milagre gigante. A multiplicação dos pães e dos peixes não era para Jesus fazer, era para os discípulos. Jesus chega para aqueles discípulos e pergunta se tivesse, nem chega, os discípulos falam assim: mestre, vamos despedir essa multidão, já está ficando tarde, já estão 3 dias conosco, estão todo mundo morrendo de fome, não tem o que comer e tal. E o que Jesus fala para eles? Dei-lhe voz de comer. Naquela hora Jesus estava dando o dom da multiplicação, irmãos, eles rejeitaram. Dai-lhe voz de comer. Em outras palavras, supram a necessidade dessa multidão. Eu estou dando a vocês essa condição. Só que na hora eles foram carnais, irmãos. Teve um dos discípulos que falou assim: Senhor, 200 dinheiro não vai dar para comprar pão. Aí o outro fala assim: Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para muitos? O carnal enxerga a fome, a desordem, a catástrofe. O carnal enxerga o prejuízo, o carnal não consegue ver a multiplicação. E aí o que Jesus faz? Jesus toma os pães e os peixes, Jesus levanta para o alto, agradece a Deus e ele vai multiplicando. Mas quem era para fazer aquilo, meus amados? Eram os discípulos. Mas os discípulos foram carnais. Os discípulos não conseguiam crer que com 5 pães e 2 peixes eles multiplicariam, abençoariam aquela multidão. E estavam ao lado do mestre. Mas voltando lá em Ezequiel, ele pergunta, estou ouvindo um cachorro latindo, será que é a Gracinha? Dá uma atenção para a Gracinha lá. Nós temos uma cachorrinha na igreja, é Gracinha o nome dela. Olha lá. No culto do pastor vem todo mundo. Até a minha cachorrinha está lá em cima, lá, a Bina. Ela é a primeira que vem no domingo. Irmão, lá em casa até a cachorra é crente. É verdade. O Felipe estava demorando para se arrumar, o Biel, a Bruna. Eu falei: pessoal, estou pronto, vamos. A Bina já estava lá no carro já. É verdade. E é só domingo que acontece isso. A Bina já estava no carro. Aí eu abro a porta para ela, pula. É a primeira que vem. É crente.
A Gracinha está querendo participar do culto ali. Volta lá onde paramos. Depois o Senhor me perguntou, vamos lá. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Vai lá, resposta. Pula lá, 4. Então, não, acho que eu pulei demais. Vai lá na resposta, Gorete, por favor. Ó soberano Senhor, vamos lá, resposta dele. Não, mas aí põe na corrigida, por favor. Vai dar certo. Vai dar certo, aí ó. E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Por que ele foi sábio na resposta? Meu Deus, se o Senhor disser que sim, sim. Se o Senhor disser que não, não. Se disser que sim, eu creio. Amém? Diferente dos discípulos. Deem vós de comer, mas Senhor, 200 dinheiro de pão não vai dar. Olha só a diferença. Ó, tem um aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para muitos? Quer dizer, ele já estava dando a sentença, irmãos. Antes de saber a resposta de Deus. Então tem gente que peca, que se precipita na sua presunção, no seu achismo, no seu cálculo matemático, seja o que for, na sua racionalidade. Ó, pelos meus cálculos não vai dar, mas nós não estamos falando de cálculo, nós estamos falando de fé, do Espírito, diga a glória a Deus, amém? E aí Jesus vai lá e faz o que o homem não pode fazer, mas aquela bênção, aquela multiplicação, não era para Jesus fazer, era para os discípulos. Assim como Jesus estava querendo dar capacidade ao profeta de transformar aquele vale, irmãos, tem coisas que não é a mão de Deus que vai fazer literalmente, mas é a mão de Deus através de você, como instrumento dele nessa terra, de milagre, amém? Continue lá. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses ossos, dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, assim como ele foi movido a estar naquele lugar, Deus moveu os pés dele, amém? Mas agora Deus estava movendo a boca dele. Quem está entendendo isso? Nós não podemos profetizar por nós mesmos, é a palavra que vem, irmãos. A minha oração não pode ser um copia e cola de uma oração bonita, de uma oração que você aprende na internet. Chat GPT, me dê 3 orações poderosas que eu vou conseguir acessar o céu. Ele vai dar, mas o céu vai continuar bloqueado, porque quem dá a oração, quem coloca a palavra na boca, é o Espírito, amém? Por isso que às vezes a gente tem que se desligar de muitas coisas, irmãos. Não é verdade? A inteligência artificial ajuda muito, a internet ajuda muito, dá para fazer muita coisa, mas tem coisas que só Deus pode colocar na nossa boca, amém? E quando eu começo a orar, irmãos, quando a palavra queima, repita comigo, palavra que queima. Vamos lá, Lucas 24, 32, põe para mim, Gorete. Olha isso, meus amados, os discípulos no caminho de Emaús, disseram um para o outro, porventura, não ardia, queimava em nós, o que é igreja? O nosso coração, vamos lá, o nosso coração, pelo caminho, quando pelo caminho, nos falava, e quando abria o quê? As Escrituras. Olha só, você quer ouvir Deus?
Abra as Escrituras, leia a Bíblia. Olha só, no caminho, Jesus estava abrindo as Escrituras para aqueles homens. No caminho, Jesus estava falando com aqueles homens. E o que acontecia? Qual que era a sensação que eles tinham no corpo dele? O coração queimava, o coração ardia. Meu amado, minha amada, você está ouvindo a voz de Deus, você está meditando na palavra, você está orando, você está cantando um hino, de repente vem uma palavra e o seu coração arde. É essa palavra que transforma o vale. Essa é a palavra da fé que pregamos, que está junto de ti, no teu coração e na tua boca. É essa palavra que você profetiza, diga glória a Deus. Amém? Isso é muito importante na fé, irmãos, porque às vezes nós nos calamos diante dos problemas. Salmos capítulo 39. Irmãos, olha só, Deus, eu nem sei quantos versículos eu já citei aqui, mas o meu esboço hoje está bem... Meu esboço só tem 3 versículos, irmão. Eu já vim preparado para pegar sobre José, então já tinha a mensagem pronta. E na hora Deus mudou tudo. Eu anotei 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, mas já citei um monte. Deus vai dando a mensagem na hora. Tem coisa que Deus vai dando na hora, irmão. Esse versículo está no meu esboço. Vamos lá, Salmos capítulo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com o quê? A minha língua. Olha só, isso aqui é importante. Cuidado onde você anda, as pessoas que você anda, o meio que você vive. Por quê? Porque as pessoas, que estão no nosso caminho, podem nos fazer delinquir com a língua. Então o salmista está falando assim, eu vou ficar esperto onde eu ando, eu vou guardar os meus caminhos, eu vou vigiar os meus passos, para não delinquir com a minha língua. Aqui ele foi prudente, diga a glória a Deus. Amém? Prosseguindo. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio, vamos lá, estiver diante de mim. Olha só, vou dar uma freada nas minhas palavras, vou segurar a onda, E geralmente eu falo um pouquinho mais, mas quando aquela pessoa estiver perto de mim, eu vou falar menos. Existem pessoas que você não pode falar muito com elas, não. Você tem que dar uma freada, dar uma segurada. Por quê? Porque essa pessoa pega ali, distorce, cria uma narrativa e misericórdia. Então, boca fechada não entra o quê? É mais ou menos por aí. É ou não é? Enfrearei, vou dar uma segurada, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Continue. Aqui ele vai errar, irmãos. Com o silêncio fiquei como mudo. Tem gente que no mundo espiritual está sem voz, ela está muda no mundo espiritual. Era só para ele frear diante do ímpio, mas ele adotou uma outra postura. Fiquei como mudo, fiquei sem voz, aderi o silêncio. E tem muita gente que fala assim, não vou falar mais nada, agora eu só vou ficar quieto, na expectativa da dor cessar, na expectativa do problema se resolver. Então ele ficou como mudo. Continua, calava-me, olha lá, mesmo acerca do quê? Do bem. Meus amados, nós não podemos nos calar. Nós não podemos, irmãos. Um pregador dizia, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Os maus estão gritando, os maus estão ditando as regras, os maus estão dizendo como as coisas devem ser, e os bons estão se calando, mesmo acerca do bem. Nós não podemos, irmãos, nós temos que ter voz, nós temos que falar acerca do bem, diga a glória a Deus. Eu não posso deixar a palavra guardada, só escondida no coração. Eu escondo a palavra para não pecar. Mas quando a palavra queima, eu abro a boca e profetizo, eu abro a boca e prego, eu abro a boca e ensino, e corrijo,
e exorto, admoesto, enfim, e abençoo, mas eu não posso me calar acerca do bem. Por quê? Olha lá, ele fez isso, e o que aconteceu? Mas a minha dor se agravou. Então o fato dele ter se calado acerca do bem, fez com que o problema dele aumentasse. Eu não posso me calar acerca do bem. Quem está entendendo isso? Eu me calo diante do ímpio, dou uma segurada, vou cuidar dos meus caminhos, não vou delinquir com a minha língua, sabe? Mas acerca do bem eu não me calo. E quando Deus te dá uma palavra, abra a boca e profetiza. Pastor, vão me chamar de doido. Que chame, mas se Deus deu a palavra, vá lá e faça. Quem está compreendendo isso? Mas a minha dor se agravou, avança, o versículo 3. Olha isso aqui, ó. Incendeu-se dentro de mim o meu, repita comigo de novo, palavra que queima. Olha lá, Lucas, Jesus estava falando, o coração estava ardendo. O salmista está dizendo, incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu estava meditando, enquanto eu estava abrindo as escrituras. Então a palavra de Deus queima no nosso coração, e incendeu-se enquanto eu meditava, acendeu o que, igreja? Um fogo. Olha lá, vamos lá em voz alta, igreja. Então falei com a minha língua e disse aleluia. É aí que o milagre vem. Você abre a sua boca e você começa a profetizar. Você abre a sua boca e começa a abençoar. Você abre a sua boca e manda o mal embora. E aí o milagre acontece. O coração queimou. Fale. Amém? Ore. Profetize. Chame a existência. Seja a boca de Deus no meio do vale. É sobre isso, irmãos. Volta lá em Ezequiel para a gente terminar. Versículo 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, a esses ossos, eis que farei entrar em vós, o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia. Irmãos, as pessoas sabem que você é de Deus, quando você ora e acontece. As pessoas sabem que você é de Deus, não quando você fala de Deus, falar de Deus até o papagaio fala, mas quando você ora e o milagre acontece. Quando você ora e portas se abrem, quando você fala assim, pessoal, senti de Deus, vou consagrar esse perfume aqui, Deus vai livrar da morte, a pessoa vai lá e na fé e usa, e Deus livra do acidente, livra da morte. Pessoal, senti de Deus de consagrar esse sal, de apresentar esse sal, e todo mundo chamando de doido, de maluco. Eu ouço isso todo dia na internet, irmão. Ontem eu estava meio com a pá virada, ontem eu já acordei, tinha um missionário me xingando, falou, meu amigo, não sei se alguém estava na oração um missionário, irmão, você é um ímpio, eu respeito. Esses dias um cidadão me xingando, eu falei, meu amigo, eu te amo. Ele falou, pastor, o senhor é top. Glória a Deus. Às vezes dá uns quebra-quebra lá. Mas o missionário me detonando, irmão, nem sei de que igreja que é aquele missionário, eu pregando 40 minutos de uma palavra poderosa, aí na hora que eu fui falar do dízimo, da oferta, só sabe falar em dinheiro. Eu falei, ô meu amiguinho, você é daqueles que pega o bonde andando e quer sentar na janela, eu estou 40 minutos pregando aqui, você chegou nessa hora, meu filho, porque você é isso, rapaz, você é missionário, então vai pregar, vai curar, vai libertar. Ontem eu estava meio doido. Tem dia que a gente está meio... Ontem ele me pegou num dia que eu estava meio virado na veia. Mas voltando aqui, meus amados, as pessoas sabem que a gente é de Deus, quando a palavra que sai da nossa boca, que vem de Deus, é confirmada através do milagre. Ele falou, Ezequiel, profetiza, vai mudar tudo isso aí, e vocês vão saber que eu sou o Senhor, aleluia.
As pessoas sabem que Ele é Deus de verdade quando você vence. As pessoas sabem que Ele é Deus de verdade quando você profetiza sobre o vale, sobre o casamento, sobre a situação financeira. Quando você abre a boca e Deus começa a operar, as pessoas sabem que existe um Deus que é um Deus verdadeiro. Ele é invisível, mas real. Então o milagre de Deus, o sobrenatural, glorifica a Deus nessa terra. E Deus nos chama para viver em milagres, irmãos. Sabereis que eu sou o Senhor, aleluia. Então profetizei como me deu ordem. Ele só seguiu a lição de casa, só fez a lição de casa. E houve o que, igreja? Um ruído. Irmão, você vai começar a profetizar, se prepara. Você vai ouvir muito ruído aí. Se você começar a profetizar, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua vida, de acordo com o que Deus está mandando, vai aparecer muito ruído. Não se assuste com ruído. Amém? Vai ter zum, 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 vai ter gente criticando, vai ter gente falando um monte de coisa. Fica na fé. Houve um ruído. Enquanto eu profetizava, olha lá, eis que se fez o que, igreja? Um rebuliço. Se prepara, vai ter rebuliço, irmão. A pessoa fala, meu Deus, eu comecei a profetizar, mas de um ruído, um rebuliço, meu Deus, o que está acontecendo? Continua profetizando, meu filho. Não para não. Amém? Deixa acontecer o rebuliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Repita assim comigo, Deus, o meu Pai, faz tudo com perfeição. Irmãos, era um vale cheio de ossos sequíssimos. Eu fico imaginando aquele vale, né? Um crânio aqui, né? Um pedaço nem sei qual que é o nome dos ossos, né? Um fêmur ali, né? A tíbia, alguma coisa assim, né? Tá tudo espalhado, irmão. Olha só. E quando ele profetiza, o que que acontece? O pé vai parar na cabeça, a mão vai parar no joelho. Sim ou não? Não. Juntou cada osso ao seu osso. Então, quando a gente profetiza, irmãos, o lugar pode estar em desordem, mas o Espírito Santo organiza tudo. Alguém olha assim, meu Deus, como que eu vou resolver essa bagunça? Profetiza, meu filho. Amém? Vai profetizando, por quê? Porque o Espírito Santo vai colocando tudo no seu devido lugar. Cada osso ao seu osso. Olha só, trazendo para a realidade de Deus. Marido e mulher. Quando o Adão olha para Eva, olha só o Adão que romântico, né? Ele olhou para ela e falou, meu amor, como você está linda. Sim ou não? Hã? O Adão era ruim, né? O que o Adão falou, irmão? Essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. O Adão romântico. Mas olha o que ele diz, osso dos meus ossos, carne da minha? Cada osso ao seu? E eu trago aqui para uma linguagem mais alta, marido e cada osso ao seu osso. Não existe marido e marido, esposa e esposa, não, marido e, esse é o padrão de Deus, irmãos. Ah, mas eu quero viver a minha vida, respeito, cada um faz o que quiser com o seu corpo, mas a palavra é essa, amém? Homem e mulher, macho e fêmea, se juntaram cada osso ao seu. Passou lá na minha família, tá uma bagunça, meu Deus do céu. Os ossos estão tudo errado. Falando uma linguagem. Esses ossos estão meio esquisitos, pastor Helder. Não xinga não, meu filho, senão vai dar B.O. O pessoal gosta de fazer um tumulto, é ou não é? Pode falar mal de pastor, pode falar mal de um monte de gente, mas não fala mal desse povo aí, vai dar ruim, irmão. Então, né,
Os ossos estão tudo errado, pastor. Tem um osso lá grudado no outro osso, tá meio estranho esse negócio. Como que eu resolvo essa bronca? Profetiza. Não adianta brigar, não adianta querer discutir, não adianta querer botar na cabeça, não. Só profetiza. Enquanto eu vai ter rebuliço, vai ter ruído, mas enquanto eu profetizava, juntou cada osso ao seu osso. Deus faz tudo certo, Deus coloca tudo no lugar, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus, aleluia. Irmãos, quando a igreja descobre o que é viver, o que é caminhar no Espírito Santo, a gente muda esse mundo. A gente muda, irmãos. Aleluia, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Não precisa colocar lá não, mas Isaías 26, 9. Com a minha alma te desejei de noite, com o meu espírito madruguei a buscar-te. Aí o versículo 10 diz assim: porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. A gente tem que manifestar o juízo de Deus na terra, só isso, irmãos. E as pessoas lá fora começam a entender o que é certo, o que é errado, né? Tudo volta ao lugar, aleluia. Pode ser um vale de ossos sequíssimos, Deus transforma tudo, irmãos. Amém? Esse é o nosso Deus. Continuando lá, juntaram cada osso aos seus ossos, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Nós vamos terminar aqui, nervos, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles. Prossiga, por cima, mas não havia neles o quê? O Espírito. Continua lá, e ele me disse: profetiza ao Espírito. Repita comigo: obra completa. Amém? Primeiro Deus dá ordem para profetizar sobre o osso, a carne, tudo ali estava tudo certinho. E depois, profetiza ao Espírito. Vamos lá, ao Espírito: ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, aleluia, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Diga glória a Deus. Aqueles que estão mortos em Deus, aqueles que estão mortos no pecado, irmãos, eles não estão precisando de pedra. Às vezes nós, como igreja, queremos apedrejar as pessoas porque elas são falhas, porque elas estão errando. Não, não é pedra que vai salvar, que vai resolver o problema, é profetizar ao Espírito e fazer com que o Espírito Santo venha sobre os mortos, irmãos, para que vivam. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, diga glória a Deus, para que vivam. E o que acontece? E profetizei como me deu ordem. Oh, glória a Deus. Então o Espírito entrou neles, aleluia, e vieram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus pega aquilo que não é nada, irmãos, e transforma em um exército grande e extremo. Esse é o nosso Deus. Quem faz isso, meus amados? É Deus. Amém? Por isso que nós temos que ser apenas um instrumento de Deus nessa terra. Amém? Se nós deixarmos, permitir sermos usados por Deus, muda muita coisa. Muda muita coisa. Não temos que ficar discutindo sobre religião, sobre um monte de coisa, não. Temos que apenas ser profeta, no meio do caos. Pastor, esse mundo está um caos, está faltando profeta. Pastor, meu trabalho está um caos, está faltando profeta lá dentro. Pastor, minha família está uma bagunça, está tudo virado. Os ossos estão tudo espalhados, ou quando não estão grudados no osso errado. Está faltando profeta. Amém? Está faltando profeta, irmãos. E sabe por que está faltando profeta? Porque as pessoas não estão buscando o Espírito Santo como deveria. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque quando a gente busca o Espírito Santo, não tinha nem preparado. Olha como Deus deu toda a mensagem aqui, ó. Eu vim só com 3 versículos escritos, irmãos. Vamos para Atos capítulo 2 e eu já encerro aqui.
Sabe por que o mundo está um caos? Sabe por que as casas, os lares, feminicídio aumentando, violência doméstica? Ontem eu postei um vídeo de um menininho, irmãos, partiu o coração. Quando eu vi aquilo, o menininho chorando. Eu estou assim porque a minha mãe não está mais aqui. Mas você está assim como? Eu estou sujo. Se a minha mãe tivesse viva, eu não estaria sujo. A mãe dele foi assassinada brutalmente. Feminicídio. O que está faltando? Está faltando polícia? Está faltando governo? Está faltando... Não, está faltando profeta, irmãos. Profeta e profetiza. Os teus filhos, hoje é o dia das crianças. Como que está a saúde espiritual dos seus filhos? Você tem visto os seus filhos profetizarem? Você tem visto os seus filhos serem boca de Deus nessa terra? Vocês têm visto os seus filhos pregarem para os coleguinhas? O seu lar, as suas conversas dentro de casa, os propósitos da família. Por que as pessoas não estão conseguindo profetizar? Porque não estão sendo dirigidas pelo Espírito. E meus amados, me desculpa, isso aqui é uma vergonha para muitos, principalmente nós da igreja. As pessoas enchem a boca para falar que estão na nova aliança. As pessoas enchem a boca para dizer que estão no Novo Testamento, e quando vê um pregador falando do Antigo Testamento, esse pregador é herege. As pessoas enchem a boca para dizer que estão na nova aliança, onde o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Mas a maioria estão vazios do Espírito Santo. A maioria não tem uma profecia, não tem uma palavra, não tem ali uma oração que resolve. E isso não é ofício apenas dos pregadores. Pregadores também têm uma responsabilidade muito maior, mas isso é ofício da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Cadê essa igreja, irmãos? Cadê a igreja de Atos? Cadê a igreja da nova aliança? Cadê a igreja do Novo Testamento? Que só tá atrás de coisas materiais, que só está atrás de status. Quando você marca uma vigília do Espírito Santo, não vem ninguém. Mas se eu falar aqui, pessoal, em novembro nós vamos ter uma vigília, eu vou trazer aqui um monte de cantor famoso, a igreja vem em peso. Você fala, pessoal, em novembro nós vamos ter uma vigília aqui poderosa, nós vamos buscar o Espírito Santo a noite inteira, pelo Espírito Santo as pessoas não vêm. Mas se eu falar assim, pessoal, quando acabar a vigília, vai cair um Pix de R$1.000 na conta de todo mundo que participa da vigília, vem todo mundo, irmãos, porque o Deus desse mundo é Mamon. As pessoas estão atrás de Mamon e não do Espírito Santo, irmãos. Então por que não tem profecia? E onde não tem profeta, tem caos. Os ímpios dominam, os ímpios governam, os ímpios julgam, porque está faltando profeta, irmãos. E profeta não é só estar em cima do altar, profetizando e pregando. É você ser profeta lá no seu trabalho, é você ser profetiza lá na sua casa. Mas só pode profetizar quem é cheio do Espírito Santo. Olha que mensagem, irmãos, que Deus está dando. Eu nunca preguei isso aqui na minha vida. Não vim nem preparado para falar isso. Mas quem dirige é o Espírito Santo. E eu termino aqui em Atos capítulo 2. Para encerrar com chave de Deus. E eu vou marcar a vigília do Espírito Santo, hein? Se você quer mudar esse mundo, você não perde essa vigília, meu amado. É a vigília do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Atos capítulo 2. Acontecerá
diz Deus, vamos lá, continue. Travou aí, Gorete? Que do meu espírito derramarei sobre toda carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Para que os filhos e filhas profetizem, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Para que um homem, para que uma mulher profetize, para que um jovem profetize, não é os pastores que vão profetizar, os filhos e filhas. E nós estamos vivendo esses últimos dias, irmãos. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É muito forte isso aqui que Deus está falando, irmãos. Só tem caos onde não tem profeta. Então, todas as vezes que você se deparar com caos na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, o que está faltando lá? Profeta. E só profetiza quem é cheio do Espírito Santo. Continue. Os vossos jovens terão visões. Aleluia. Um jovem cheio do Espírito Santo é um jovem visionário, irmãos. É um jovem visionário. É diferente, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa visionária, ela enxerga além da curva. É como Daniel, que colocou no coração de não se contaminar. Deus deu para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens, capacidade intelectual, sabedoria, inteligência, 10 vezes mais do que os coleguinhas dele. Então, papai, mamãe, teu filho não está indo bem na escola, às vezes não é falta de estudo. Espírito Santo. Porque aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios do que todos da Babilônia. E às vezes o teu filho está sendo contaminado. O que está contaminando seu filho? Celular? Tira. Arranca celular. Joguinho? Faz a limpa. Coleguinhas? Não vai não. Tira da vida do teu filho tudo aquilo que está contaminando, porque hoje quem faz é você. Hoje os pais têm responsabilidade sobre os filhos. Se você percebe que tem algo contaminando teu filho, pode arrancar. Arranca enquanto é tempo. Quem está entendendo isso? Senão eles não serão cheios do Espírito Santo. Os vossos jovens terão visões, jovens visionários. E os velhos? Ó céu, ó vida, ó Zé Pastor, o senhor está bravo aqui, mas... Hã? Que nada, irmão, os jovens estão sonhando. Os jovens estão sonhando, ó. Os velhos o quê? Sonharão. Deus dá sonho. É minha avó que fala assim, meu filho, minha avó tadinha, ela já está na glória. Meu filho, a avó está muito fraquinha. Eu tinha 10 anos de idade, minha avó falava a mesma coisa. A avó já está muito fraquinha, minha avó com 60 anos de idade, minha avó está muito fraquinha. Daqui a pouco a avó está partindo. Ela partiu com 90, irmão. Pelo menos desde que eu existo. Quando ela partiu, eu tinha meus 30 e poucos anos, eu só via minha avó reclamando da vida. E partiu com 90. Mas partiu com Jesus, a gente conseguiu levar ela a Cristo. Amém? Eu estava aqui, um pastor foi lá, orou por ela, e eu amava ela demais. Assim foi a perda que eu senti muito. Mas olha só, 40 anos, eu não posso, não vai dar, não, irmão, nada disso. Um vovô, uma vovó cheia do Espírito Santo, não fica ali, porque o meu bico de papagaio, porque hoje não dá para ir para a igreja, está difícil, que nada, aqui tem vovô e vovó cheio do Espírito Santo que dá um banho... Tem vovô e vovó que às vezes vem para a igreja, pastor, eu fiz um rebuliço lá para o meu filho me trazer, meu filho não quis trazer, eu vim, peguei um Uber, chamei alguém para ir, vem, amém?
Os velhos terão o quê? Sonhos. Aleluia. E os vossos velhos terão sonhos. Continue lá, se tem mais alguma coisa. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Então o Espírito Santo não é apenas para os servos e servas que estão ali exercendo o ofício ministerial, é para toda a igreja, irmão. Onde tem caos, está faltando profeta. Então que você seja esse profeta, essa profetisa, que vai transformar o caos em harmonia. E isso não se faz com boa vontade, com disposição, mas quando o Espírito é derramado sobre a nossa vida. Não são gotas do Espírito Santo, é o Espírito transbordando na sua vida. É você ser cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela recebe o Espírito. Ela recebe o temor e tal, a consciência. Mas o batismo com o Espírito Santo é você transbordar no Espírito. João chega para o pessoal que tinha se batizado e fala assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam: não, nós batizamos no batismo de João e nem sabemos que existe o Espírito Santo. E aí ele coloca a mão sobre eles e eles são cheios do Espírito Santo. E eles começam a profetizar. Amém? Então é nesse nível, diga a glória a Deus. Nível hard, lá em cima, amém? Você está com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Aí não tem como, irmãos. Aí as pessoas vão ver que você de fato e de verdade vive a fé. Amém? Não pelas suas palavras, mas pelo mover de Deus na sua vida. Onde você chega, o ambiente se transforma. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Vamos ser cheios do Espírito Santo? Em nome de Jesus, feche os teus olhos, eleve seu pensamento em Deus. Pai, aqui nós temos jovens, homens, mulheres, crianças. Aleluia. Eu vou pedir para o pessoal da escolinha trazer todas as crianças aqui. Nós vamos orar pelas crianças. Eu quero que as crianças participem dessa oração, dessa busca. As nossas crianças estão precisando, irmãos. A mente das nossas crianças está sendo bombardeada com joguinhos, vídeos curtos, rolagem de tela. Hoje as crianças sabem tudo de joguinho e nada da palavra, e às vezes nós, pais, somos responsáveis por isso. Nós deixamos os nossos filhos serem alimentados por tudo aquilo que contamina. E se nós quisermos ter os filhos cheios do Espírito, nós temos que trazê-los para o altar. Pode trazer diante do altar todas as crianças. Meu Deus, nós queremos apresentar essas crianças diante do seu altar. Nós oramos, nós abençoamos, nós profetizamos vida sobre elas. Que cresçam, meu Deus, que floresçam nos teus átrios. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do Senhor, meu Pai. Aleluia. E você, pequenino, pequenina que está aqui, se você quiser orar, fale com Deus agora. Vocês têm liberdade para orar. Vocês podem orar e falar com Deus nesse momento. Vocês podem pedir para Deus aquilo que Ele tem para vocês. Isso, as crianças vão orando, a igreja vai orando. E eu quero que você ore por essa pessoa que está ao seu lado agora. Eu quero que você interceda por essa pessoa que está ao seu lado agora. Às vezes a gente vê as pessoas na igreja só de vista, mas não sabemos os problemas que elas estão passando e enfrentando. Às vezes alguém que está do seu lado pode estar vivendo hoje um problema muito difícil, muito grave, que ela tem até vergonha de expor, de falar. Mas a igreja é isso, é um corpo bem ajustado, alinhado. Que o Espírito Santo te capacite, que o Espírito Santo te encha.
mas eu peço, meu Deus, agora por cada um desses pequeninos, abençoe os pais, meu Deus. Às vezes os pais estão passando por um momento difícil no casamento, meu Pai, e os filhos têm presenciado isso, e vão criando memórias, meu Deus, de dor, de tristeza, de angústia, mas apaga, meu Deus, essas memórias, Pai. Apaga, meu Deus, essas memórias, Jesus. A igreja, nós como igreja do Senhor oramos, aleluia. Vai sendo cheio do Espírito Santo aí onde você está. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem liberdade de orar na língua dos anjos. Você tem essa liberdade, aleluia. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Espírito Santo, vem neste lugar. Nós queremos o derramamento neste lugar, meu Pai. Nós não queremos gotas, é um derramar, a promessa é um derramar do Espírito Santo. Então nós temos que buscar com mais intensidade, nós temos que ser mais fervorosos na nossa busca pelo Espírito Santo. Oh, santo, 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 santo. Jesus perdoa os pecados da igreja, perdoa, meu Deus, os pecados da nação, e santifica, meu Deus, a sua nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Pai, nós queremos ter um coração voltado inteiramente para o Senhor. Tira toda vaidade, meu Deus, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, que o nosso coração seja totalmente restaurado, regenerado, que o nosso coração, meu Pai, meu Deus, seja um coração disposto a te obedecer, a fazer a sua vontade. Isso, igreja, isso, abra bem a sua boca, porque Deus está enchendo nessa manhã. Deus está te enchendo, Deus está te enchendo, Deus vai enchendo, Ele vai enchendo. Busque, busque, busque com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o entendimento. Vem Espírito, vem Espírito Santo. Batiza a igreja, batiza os teus filhos e filhas, batiza, meu Pai, cada pequenino e pequenina aqui nesse altar, em o nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Isso, vai dando glórias a Deus, vai dando glórias a Deus, vai dando glórias a Deus. Orem, orem, orem. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, derrama fogo neste lugar, que o teu fogo possa arder dentro de mim, no meu coração e na minha vida. Aleluia. Oh meu Deus, que esse fogo, meu Pai, possa arder em nossos corações, meu Deus, todos os dias, meu Pai, pela tua presença, meu Pai, a presença santa, meu Deus, que muda o nosso viver. E nós abençoamos todas essas crianças, meu Pai, no dia das crianças, meu Pai. Mas que não seja só hoje, que todos os dias não falte um pai para profetizar sobre o filho, Pai. Que todos os dias não falte uma mãe, meu Deus, para abençoar essas crianças. Mas a tua palavra diz que ainda que um pai ou uma mãe possam faltar, às vezes a vida prega peças, todavia o Senhor jamais se esquecerá dos seus filhos. Se um pai e uma mãe faltar, Deus não vai faltar, Ele não falta. Aleluia, Ele é Deus. E nós declaramos e profetizamos sobre cada criança nesse altar, em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Todos digam amém. Vamos aplaudir a Jesus. Deus abençoe todos vocês. Amém.